Imagine um homem que pudesse erguer os portões de uma cidade inteira nas costas, mas que não conseguisse carregar o peso de suas próprias emoções. Imagine alguém com a força de um furacão, mas com um coração tão frágil quanto o vidro. Esse homem existiu, e a história dele é muito mais perturbadora e fascinante do que as ilustrações coloridas dos livros infantis costumam mostrar. Seja bem-vindo ao Nas Sombras da Escritura. Hoje, nós vamos caminhar pelos corredores escuros da mente de Sansão, o herói quebrado de Israel. Vamos deixar de lado o mito do guerreiro perfeito e olhar para o homem que gritava no silêncio de sua própria alma. E eu te garanto, o que vamos descobrir nas sombras da vida dele vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre ser escolhido por Deus. Tudo começa com um segredo antes mesmo do nascimento. Uma mulher sem nome, estéril e sem esperanças, recebe a visita de um ser que brilha como o fogo. A mensagem é clara: você terá um filho, mas ele não será seu. Ele pertencerá ao céu. Ele será um nazireu. Isso significava que Sansão nasceu com um contrato assinado por Deus. Ele não podia beber vinho, não podia tocar em nada morto. O mais famoso de tudo, nenhuma navalha poderia tocar sua cabeça. Mas aqui está a primeira verdade escondida. Sansão nunca pediu para ser especial. Desde o primeiro choro, ele foi uma arma biológica projetada para libertar Israel dos filisteus. Enquanto outras crianças brincavam, Sansão vivia sob o peso de uma expectativa esmagadora. Ele era o Salvador. Mas tudo o que ele parecia querer era ser apenas um homem comum. O primeiro grande erro de Sansão não foi com uma mulher. Foi com um leão. No caminho para Tina, um leão ruge para ele. O Espírito do Senhor o envolve e ele rasga o animal ao meio com as mãos nuas. É uma cena épica, certo? Mas observe a sombra. Ele não conta para ninguém. Nem para o pai, nem para a mãe. Ele começa a viver uma vida de segredos. Semanas depois, ele volta ao local e encontra algo bizarro. Mel dentro da carcaça do leão. Pela lei do Nazireu, ele jamais deveria tocar em um cadáver. Mas Sansão está com fome. Ele quer o doce. Ele pega o mel, come e ainda dá aos pais, escondendo a origem impura daquele alimento. Aqui Sansão aprendeu a lição mais perigosa de sua vida. Ele percebeu que poderia quebrar as regras de Deus e aparentemente nada aconteceria. Ele ainda era forte. Ele ainda era rápido. Ele começou a achar que era intocável. Essa arrogância o levou direto para os braços de sua primeira esposa filisteia. Ele queria o que era proibido. Ele se sentia atraído pelo perigo. E no banquete de casamento, ele lança aquele famoso enigma: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele estava brincando com o próprio pecado. Ele estava transformando sua desobediência em uma piada. Mas a piada virou tragédia. Sua esposa o traiu. Seus amigos o roubaram. E o resultado foi um rastro de 30 homens mortos e uma cidade em chamas. A vida de Sansão se tornou um ciclo de vingança e solidão. Ele queimou as colheitas dos inimigos usando raposas. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas ele estava sempre sozinho. Você já notou isso? Sansão nunca liderou um exército. Ele era um exército de um homem só, isolado em sua própria força. A força dele era sua maior bênção, mas também sua maior prisão. As pessoas não o amavam. Elas o temiam ou o usavam. E então, chegamos ao Vale de Sorek. Chegamos a Dalila. Muitos pintam Dalila como uma sedutora mística, mas a Bíblia sugere algo mais frio e calculado. Os líderes filisteus ofereceram a ela uma fortuna para descobrir o segredo de Sansão. E aqui está o mistério. Sansão não era burro. Ele sabia que ela estava tentando entregá-lo. 3 vezes ela o amarrou, e 3 vezes ele despertou e destruiu as cordas. Por que ele ficou? Por que ele não fugiu daquela mulher que claramente queria sua ruína? A resposta mora nas sombras do seu coração. Sansão estava exausto. Ele estava cansado
de carregar o segredo de Deus, sozinho. Ele estava cansado de ser o super-homem de Israel. Dalila foi a única pessoa que insistiu em saber quem ele era por dentro. Mesmo que o interesse dela fosse financeiro, ela o pressionava, ela o cercava, ela o atazanava todos os dias. E no fundo, Sansão queria se entregar. Ele queria que alguém tirasse aquele peso dele. Quando ele finalmente confessa que o segredo está no seu cabelo, ele não está apenas contando um segredo. Ele está entregando sua última linha de defesa. Ele dorme no colo dela como uma criança que finalmente parou de chorar. E enquanto ele dorme, a lâmina passa. O símbolo de sua separação cai no chão, mecha por mecha. O que acontece a seguir é uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. Ele despertou do seu sono e pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Sansão se tornou comum. Ele se tornou fraco. Os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Imagine a cena. O homem que carregou os portões de Gaza agora está acorrentado dentro dela. O homem que via segredos agora está na escuridão total. Ele foi colocado para girar uma pedra de moinho, o trabalho de um animal de carga ou de um escravo sem valor. Mas é aqui, no fundo do poço, que a verdadeira força de Sansão começa a renascer. No silêncio do moinho, sem a distração da visão, sem a arrogância da juventude, Sansão finalmente começa a ouvir a voz que ele ignorou por toda a vida. O cabelo dele começou a crescer. Não era o cabelo que tinha o poder, era o que ele representava: a paciência de Deus. Deus não desistiu de Sansão. No momento em que ele falhou, Deus estava esperando que ele ficasse cego, para que pudesse, finalmente, enxergar. No dia da grande festa do deus Dagom, os filisteus levam Sansão ao templo para humilhá-lo. Milhares de pessoas rindo do herói caído. Ele pede a um jovem que o guie até as colunas centrais. E ali, ele faz a sua última oração. Não foi uma oração de um santo perfeito. Foi a oração de um homem vingativo, sofrido e desesperado. Senhor, lembra-te de mim apenas esta vez, para que eu me vingue dos meus 2 olhos. Sansão empurra as colunas com tudo o que lhe resta. O templo desaba. O barulho é ensurdecedor. Gritos, poeira e morte. Naquele último ato, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Ele morreu entre os escombros, mas morreu livre. A história de Sansão termina de forma abrupta, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Ele é listado na galeria dos heróis da fé no Novo Testamento, ao lado de gigantes como Abraão e Moisés. Isso nos faz pensar como um homem tão falho, tão impulsivo e tão cheio de sombras pôde ser considerado um herói da fé. Talvez a resposta seja que a fé não é sobre nunca cair, mas sobre quem você chama quando está no chão. Sansão nos ensina que Deus pode usar até as nossas ruínas para construir algo poderoso. Ele nos mostra que o maior inimigo que enfrentaremos não está do lado de fora, mas dentro de nós mesmos, nos desejos que não controlamos e nos segredos que guardamos. Mas antes de encerrarmos esse mergulho nas sombras, eu tenho um desafio para você. Olhe para a sua própria vida. Qual é o mel que você tem comido escondido? Qual é a Dalila que tem drenado a sua força? E o mais importante, você vai esperar perder a visão para começar a enxergar o que realmente importa? Se você chegou até aqui, é porque a história de Sansão tocou em algo profundo aí dentro. Não guarde isso só para você. Se inscreva no canal Nas Sombras da Escritura e ative o sininho, porque ainda existem muitos personagens bíblicos esperando para terem suas verdades reveladas por trás do óbvio. E agora, a pergunta final para você levar para o travesseiro: se Sansão tivesse cortado o próprio cabelo por obediência, antes de Dalila o fazer por traição, como seria o final dessa história? O sacrifício voluntário é sempre mais poderoso do que a queda forçada. Pense nisso. Nos vemos no próximo vídeo, onde as sombras sempre revelam a luz.